Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse canal, a esse perfil, mas seja bem-vindo e bem-vinda também a 2024. E a gente começa o ano como? Com história, com nostalgia. Hoje eu quero te contar sobre esse caderno aqui, sobre algo que eu aprendi quando eu tava fazendo a minha limpeza ali de ano novo, sabe? Seja muito bem-vindo ao ano Nascendo Ana. Bom, sábado, dia 30 de dezembro, eu decidi fazer uma limpeza ali onde eu trabalho, né? Conhecido como escritório. E aí eu fui limpar uma papelada. E de tempos em tempos, não é aquela limpeza de final de ano, não, mas de tempos em tempos eu gosto de ir lá e limpar. E aí, quando eu faço isso, tem alguns papéis que eu deixo e falo, não, esse aqui eu vou precisar, eu vou ler, eu vou olhar. Na próxima limpeza eu falo, não vou ler, não vou olhar, vou jogar fora. E eu faço sempre isso e eu tirei dessa vez umas 2 sacolas só, tá reduzindo, tá diminuindo a quantidade. Acontece que no meio da minha bagunça organizada, eu encontrei esse caderno aqui. Tá escrito aqui, ó, o melhor caderno de perguntas. Se você foi um adolescente por volta ali dos anos 2000, eu imagino que você vai se lembrar o que é isso. Claro que na época não era dessa forma aqui, né? Esse aqui, e também esse não é daquela época lá não, tá? Esse aqui eu comprei, aqui onde eu moro, tem umas livrarias que elas montam em estandes no meio da praça, no shopping, e tem tudo quanto é tipo de livro, né, num valor bem acessível. E tinha esse caderno aqui e eu decidi comprar porque ele foi extremamente nostálgico. Então já tem um tempo que eu comprei. E inclusive eu até já utilizei esse caderno em sessão de terapia com paciente, assim, não que tenha resposta de paciente, mas eu já usei essa ideia aqui com paciente, pra gente poder trabalhar um pouco a questão do autocuidado, da autoestima, principalmente da autoestima, sobre como a gente se enxerga, sobre como o outro enxerga a gente, que é a forma pela qual a nossa autoestima ela é construída, né? Pois bem, e aí eu abri esse caderno aqui, eu comecei a ler algumas perguntas e eu me lembrei, aí eu vou contar pra você que não fui adolescente nos anos 2000, mas isso aqui é um caderno de perguntas, então como é que ele funciona? Normalmente a gente pegava um caderno normal, simples, brochura ou até espiral assim, mas normalmente brochura para não ter risco de ninguém rasgar a página. E aí a gente colocava, né? Ah, esse caderno pertence a. E aí aqui na primeira, aqui ó, esse caderno pertence a. E aí, não dá pra ver, né? Aí, esse caderno pertence a. E aí, é assim. Na primeira página, você coloca assim, qual é o seu nome, e aí você tem que colocar um número, por exemplo, na sequência, número 1, o seu nome. No próximo, número 2 e o seu nome. E aí, nas próximas páginas, você coloca só o número, que corresponde ao seu, que você colocou no começo, e a resposta. Porque daí você não precisa ficar olhando. E esse caderno, você criava o seu. Então, por exemplo, eu fiz um e era o caderno de perguntas da Ana Paula. E aí eu levava para a escola e entregava. E os meus colegas iam responder. E aí como que a gente fazia? Eu entregava para um colega e ele respondia. Às vezes ele levava para casa, respondia em casa, trazia no outro dia. Já tinha gente esperando para poder responder o caderno também, queria responder o caderno também. Então, quando eu chegava a levar para casa, já tinha várias respostas. E o legal que são perguntas assim, bem de autoconhecimento mesmo, aquelas coisas que a gente não para se perguntar, que a gente não para pensar. E como era um momento que a gente não tinha celular e o celular ele estava começando a surgir assim, a se popularizar, na verdade, entre os adolescentes. Então, os celulares eles não tinham as funções que tem hoje, não haviam os grupos que tem hoje, a forma da gente flertar era completamente diferente. Inclusive, esses dias eu tava me lembrando que o ficar começou
na minha época, na adolescência, porque antes disso as pessoas não ficavam, elas namoravam direto, tá? Quando você estava afim de alguém, uma pessoa pedia pra namorar com a outra, então ficar começou na minha adolescência, tá bom? Então, a gente não tinha muito essa questão. Era assim que a gente flertava, né? A gente não mandava mensagem. E aí, você escrevia, por exemplo, sei lá, você tá afim de alguém? Coloca o nome, ou então você não coloca o nome. Era legal porque as pessoas colocavam as preferências dela, e digamos que você estava afim de um cara, de um menino na escola, e aí ele colocava aqui a cor que ele gostava, as músicas que ele gostava, os artistas, enfim, ele colocava sobre as preferências dele. Aí, se você tava de olho no menino, você pegava o caderno da colega pra responder, pra poder olhar também quais eram as respostas do boy, pra você poder ver se era compatível, né? Hoje a gente chama de dar match, aí você via se dava match aí entre vocês, ou se você ia criar uma nova personalidade pra você. Então era muito bom, era muito divertido. E esse caderno, ele me trouxe muitas lembranças, para além dessa, né, de como a gente flertava, porque a minha mãe, ela trabalhou num local e, na época, as pessoas nas reuniões faziam ata. Ata era um caderno também grande, o livro ata era um caderno grande, do tipo brochura, só que diferente desses cadernos que a gente tem hoje, que são menores, o ata, ele era maior, ele era grossão, assim, tinha umas 200 páginas. E aí a minha mãe sempre usava esses cadernos e um dia, por alguma razão, sobrou um e ela perguntou: Ana Paula, você quer? Eu falei: ah, eu quero. E aí esse caderno ele era super legal, porque ele era preto, pautado, normal, e tinha as páginas em cima, assim. E nele nós começamos a colocar várias coisas. Sei lá, era como se fosse um blog, só que ele era de papel, sabe? E nele a gente começou a colocar várias coisas, então passei pros meus amigos. Não era um caderno de perguntas, mas a gente escrevia, colocava desenho, tinha gente que colocava indireta, né, de uma pessoa pra outra e tal, era muito legal. Eu tenho uma amiga que ela até apelidou de cadernão, né, um tempo desse ela me perguntou, falou: Paula, cadê aquele seu cadernão? Fala: amiga, não faço a menor ideia do que aconteceu com ele, ele foi pro lixo, né. Mas eu sinto falta, eu gostaria muito. Esse é um arrependimento, inclusive, que eu tenho. E porque eu quis compartilhar hoje essa memória, essa lembrança. Eu gostaria muito que as pessoas pudessem reaver aí os cadernos de perguntas. Porque o caderno de perguntas, eu tava observando, pensando, e até quando eu montei isso como ferramenta para levar para a clínica, eu percebi que ele foi a minha primeira ferramenta de autoconhecimento. A gente, de uma forma geral, não tem o hábito, o costume, né, de se questionar, de parar para pensar sobre o que eu gosto de verdade. A gente tem muita dificuldade para pensar sobre isso. E quando a gente tinha um caderno de perguntas, eu me lembro, essa é a memória mais marcante que eu tenho. Eu me lembro, tinha uma pergunta assim: qual a sua cor favorita? E aí, cor favorita? Nossa, não sei se eu gosto mais de azul, mas eu gosto muito de roxo, mas, sabe, assim. E talvez você possa pensar assim: Ana Paula, que bobagem. Mas uma das coisas que mais me marcou foi que tinha uma pergunta que era assim: qual o seu estilo musical? E aí eu olhei aquela pergunta e falei: qual é o meu estilo musical? Eu sempre gostei de bandas como Legião Urbana, Capital Inicial, ouvia muito CPM 22, Charlie Brown Jr., mas haviam algumas músicas isoladas que eu gostava, de outros ritmos musicais. E aí um dia eu me pego parada com o caderno aberto e a pergunta, né, qual é o seu estilo musical? E obviamente eu tava de olho numa pessoa na escola, e aí eu olhei e pensei: qual é o meu estilo musical? Ah, eclético. Mas não posso colocar eclética. Porque se eu colocar eclética, vai parecer que eu sou uma pessoa indecisa. Vai parecer que eu não sei o que eu quero. E eu tinha 13 anos de idade. A pessoa já queria ter a certeza de tudo na vida, né? De tudo que ela gostava, ter todas as certezas do mundo. E agora, o que eu gosto? Eu não sei. Nossa, mas se eu colocar que eu sou eclética, eu vou passar a mensagem de que eu não sei o que eu quero, que eu sou uma pessoa indecisa.
Eu não quero passar essa mensagem de indecisa, eu quero mostrar que eu sou uma pessoa decidida, que eu sei o que eu quero, que eu sei o meu lugar e, enfim, aquelas loucuras todas, assim, bem típicas de adolescente. Então, o caderno de perguntas é uma ótima ferramenta para a gente trabalhar o nosso autoconhecimento, sabe? Para a gente olhar para dentro, ver o que a gente gosta, quem a gente é. Então, qual é o seu estilo musical? O que que você gosta de curtir? Que você gosta mesmo, que você fala, nossa, eu sou roqueira. Mas não significa que você não pode gostar, sei lá, de uma outra música da Ivete, por exemplo, ou sei lá, qualquer outra coisa. Qual é a parte do corpo que você mais gosta? Eu achava bacana essa pergunta. Hoje, inclusive, eu acho ela muito interessante pra gente pensar, né? Qual parte do meu corpo eu gosto mais? Quando eu era adolescente, a gente tinha essa questão do cabelo liso, né? Então, se você não tinha o cabelo liso natural, você tinha a possibilidade de alisar o seu cabelo com chapinha, com progressiva. E aí pensar, né? Qual é a parte do meu corpo que eu mais gosto? Eu gosto do meu cabelo. E gostar do cabelo, acho que isso é um ponto importante. Não significa que eu não precise ou que eu não faça progressiva, porque eu amo o meu cabelo. Não, nem sempre amar, a gente tem que deixar as coisas como elas são. A gente pode mudar exatamente porque a gente gosta de alguma coisa, porque a gente ama algo na gente. Acho que essa é uma bandeira também que eu gosto de levantar muito. E eu tô muito feliz em compartilhar com você hoje, nessa minha viagem, um pouco da minha nostalgia, do meu caderno de perguntas. Me conta depois se você já teve um caderno de perguntas também, que nem eu e as minhas amigas. Se você nunca teve, eu acho que vale a experiência, é muito legal, muito divertido. Hoje eu não vou fazer um caderno de perguntas porque as minhas amigas moram muito longe, então fica mais difícil. Mas fica até a proposta de você montar um caderno de perguntas. Se você quiser depois uma ajudinha, me manda uma mensagem nas minhas outras redes sociais, que eu vou adorar te ajudar a montar o seu caderno de perguntas. Eu tenho certeza que vai ser super divertido de você distribuir aí, compartilhar com as suas amigas para cada uma responder. Enfim, é um momento de autoconhecimento incrível, vale muito a pena. Muito obrigada por você ter participado dessa viagem comigo de hoje, ó. Até o próximo vídeo. Tchau!